Você está angustiado ou até mesmo sem esperança, pensando que é o fim? Calma, a Bíblia tem resposta no capítulo 33 de Jeremias, no versículo 3. Conversa comigo, gente boa, como é que vocês estão? Bom? Sobre esse pasto bonito, essa vaca bonita aí, eu quero dizer para vocês, meu nome é Paulo Rústico, e aqui nesse canal você vai encontrar cenas terapêuticas do agro, para descansar você dessa cidade turbulenta, enquanto a gente fala da palavra de Deus que vai aliviar sua alma. E o texto de hoje da Bíblia que eu quero dividir com vocês é Jeremias capítulo 33, versículo 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas firmes e ocultas que não sabes. Bora dizer, vamos. Bora. Bora dizer, vamos. Bora. Bora. E hoje eu quero falar do erro das pessoas que clamam a Deus quando vão clamar. O que acontece? Primeira coisa, tem uma música de Goiânia Paranaense que fala que as vitórias que acontecem na vida é só com Deus e é para quem anda com Jesus. Então quando você serve a Deus, você não vai ganhar nada do diabo. É só Deus que vai te dar. Mas aí, para você clamar e Deus te responder, você precisa ter uma certa intimidade com Ele. Mas Paulo, do que você está falando? Eu estou falando de você seguir os princípios bíblicos e ser um fiel, uma pessoa que segue a lei de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Faz sentido para você? Então se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, que todos os vídeos vão ser nesse modelo aqui, ó, tocando gado, rumo à mangueira e falando a verdade, que é a palavra de Deus. E aí você precisa ter a presença de Deus na sua vida. Não é só falar eu tenho fé, porque a palavra fé no grego é elpis, que significa confiança e fidelidade. Então, nós estamos falando também de fidelidade. Nós estamos falando também de obediência. Então, você não vai buscar Deus só quando está tudo ruim. Você vai ter uma amizade com Ele em todo o tempo, em todo momento você vai ter Deus, porque quando você precisar Ele vai estar ali. Mas não é só para clamar a Deus quando precisar. Jonas, o profeta Jonas, ele fugiu da presença de Deus. Ele era para ir para Nínive e ele foi para Tarsis. E sabe o que aconteceu? Jonas teve um prejuízo. Ele clamou a Deus e Deus ainda ouviu ele, mesmo que ele não tinha obedecido a Deus. Às vezes Deus pode te ouvir o seu clamor. Mas, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Tenha intimidade com Deus antes de pedir uma coisa para Deus. E eu sei que está aí depressivo, que está na igreja. Eu entendo que às vezes você se sente pequeno demais. Às vezes você acha que não vale a pena pedir as coisas para Deus, porque você pensa que Deus não está com você. Estou aqui para dizer que Deus está com você sim, viu? Você que serve a Deus, você que tem a igreja, tem o seu pastor, que segue os princípios bíblicos. Eu estou dizendo aqui para você que Deus está com você sim, e não é sobre Deus ter te abandonado, é sobre Ele estar te testando. Então clama a Deus, você que está passando dificuldade, que Ele vai te responder. Só que vamos entender uma coisa: clamar a Deus quando está com dificuldade e ser respondido é uma coisa muito interessante. Por quê? Bora dizer, vamos. Porque Deus, Ele atende o seu clamor. Clamar a Deus e ser atendido é uma questão de esperar. É uma questão de ter paciência, porque Deus, Ele tem o seu longo prazo, né? Então a gente estuda muito ações, bolsas de valores, e a gente aprende que as coisas elas acontecem no longo prazo. O seu investimento vai dar renda no longo prazo. E Deus trabalha do mesmo jeito. Tudo que é bom, gente, leva tempo para acontecer. Bora dizer, bora dizer, vamos. Então, você precisa clamar. Você clamou, faz o que está escrito em Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você está esperando com paciência? Porque se você não tiver paciência, ficar reclamando, falando um monte de coisa, que Deus não está me ouvindo,
Eu sei que o depressivo às vezes pensa isso, mas tem gente que é são e fica pensando. Se você ficar reclamando, você pode estar no caminho errado. O caminho é esperar com paciência. É dizer, Deus, estou chorando, estou sofrendo, estou angustiado, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Como diz a Bíblia, a sua vontade, diz em Tiago, é perfeita e agradável. Então, eu sei que a sua vontade é perfeita e agradável, e a Bíblia também diz que tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus. Então, você precisa entender, gente, que tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus. E aqui eu já quero perguntar uma coisa para você. Você que está assistindo esse vídeo, você está gostando? Deixa o seu like. E eu quero pedir para você também uma coisa. Deixa nos comentários aí alguma coisa que eu esqueci de falar, porque eu tenho meus transtornos mentais, problemas de memória, cérebro afetado. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa importante que eu não falei. E o maior erro de quem está buscando uma resposta de Deus é não ser fiel a Deus. É não buscar a Deus de coração, de corpo e alma, de espírito. Entendeu? Esse é o maior erro. Deixa nos comentários aí um complemento desse conteúdo, ou deixa nos comentários alguma coisa, algum texto da Bíblia que você quer que eu comente. Pode deixar aí que nós vamos responder você com carinho, com respeito, que vocês são bem-vindos aqui, é sempre bom ter vocês aqui. Então, gente, para você receber as bênçãos de Deus, você precisa clamar. Clamar e, como disse Jesus, bater e abrir-se-vos-á. Pedir e abrir-se-vos-á, porque é o que pede recebe, e ao que bate se abre. Então, como eu falei, Deus ele trabalha no longo prazo. Se você for ver as pessoas da Bíblia que Deus operou, as coisas que Deus operou, você vai ver que Davi, meu amigo, eu acho que está na hora de colocar sal para essas vacas leiteiras, vocês não acham não? Vou ter que ponhar. Se você for analisar a vida de Davi, você vai ver que Davi, se você for analisar a vida de Davi, você vai ver que ele demorou a ser escolhido rei. Vem vaca, vem. Vem vaca, vem. Bora vaca, vamos. Vamos. Então, você vai ver que demorou Davi ser rei. E se você for analisar a vida de José, você vai ver que José era de 30 anos, a Bíblia diz em Gênesis. E era de José, de 30, tinha José 30 anos de idade quando assumiu o governo do Egito. Ou seja, ele começou a despontar com 30 anos. Só começou. Então Deus trabalha no longo prazo. Você que está clamando a Deus e está pedindo uma resposta, a melhor coisa que você faz é colocar na sua mente que Deus ele trabalha no longo prazo. Entendeu? Então, coloca na sua mente. Aí o que falar de Josué, né? Josué que foi espiar a terra que Deus tinha dado a eles. Ele tinha 40 anos de idade, gente. Quando ele começou a fazer a obra, 40 anos de idade. Olha para vocês verem. Olha para vocês verem como é que é as coisas. E às vezes você aí tá clamando a Deus há 3 meses, 2 meses, você pensa que está demorando. Mas calma, meu amigo. Deus ele tem o seu longo prazo de trabalhar. Deus ele tem o seu prazo. Deus ele tem um tempo longo para fazer a obra na sua vida, mais um coxo para abastecer aqui. Deus ele quando te separa, ele tem coisas diferentes para você. Olha os curicacos ali. Dá uma olhada aí. Quando Deus ele te separa, ele tem coisas grandes para você, mas ele primeiro te separa no sentido de passar dificuldade, você passar coisas que outras pessoas não passam. Por exemplo, eu com esses meus transtornos mentais, gente, eu vivo coisa que muita gente não vive. Eu aguento passar coisa que muita gente fala que não aguenta. Eu com essa doença na minha vista, eu vivo muita coisa que muita gente fala que não aguenta. Você tá entendendo? Então, eu fui separado, eu fui chamado, mas dói, o chamado dói, entendeu? E às vezes eu busco resposta e ela demora a vir.
E eu tô buscando uma resposta de Deus agora, nesse momento que você tá vendo esse vídeo, eu tô buscando uma resposta de Deus, entendeu? Eu sei que ela vai vir no longo prazo. Eu sei que ela não vai vir de uma hora para outra. Eu tenho isso na consciência, entendeu? Eu tenho 27 anos, mês que vem, dia 7, eu faço 28. Então, eu tenho essa cara aqui de adolescente, né? Muita gente pensa que eu tenho 16 anos, mas eu já tenho 28, então eu já vivi alguma coisa e posso dizer para você, que jovem que me assiste, tem gente de 13 anos que me acompanha aí, eu vejo pelo YouTube Studio, que as coisas de Deus não são tão rápidas assim. Se você busca uma resposta de Deus, você tem que entender que Deus ele trabalha no longo prazo. Deus ele não trabalha no curto prazo. Já pensou se tudo que você pedisse para Deus, ó o jacaré gritando lá na represa. Vamos ver se vocês conseguem ver ele aí. Já pensou se você tudo que você pedisse para Deus, você recebesse na hora? Seria muito fácil, não? Seria muito tranquilo, né? Mas seria tão fácil que você ficaria fraco, mimizento, cheio de problema. Mas Deus ele tem o seu longo prazo de trabalhar. Deus ele tem o seu prazo. Deus ele tem o seu tempo, ele tem a sua hora. Deus ele não é simples assim. Deus ele é complexo. E nós tem dois problemas, né? Nós tem dois problemas. O primeiro é que Deus é complexo. O segundo é que nós é fraco de entendimento. Se a gente for ver, nós não tem tanto conhecimento assim. Quem tem é Deus. Por isso nós temos dificuldade de entender as coisas de Deus, né? Talvez seja por isso que nós temos dificuldade de entender as coisas de Deus, por causa que nós temos dificuldade, entendeu? Por causa da sabedoria de Deus. Então, você que tem buscado uma resposta de Deus, vamos resumir esse vídeo aqui. Seja fiel a Deus em primeiro lugar. Você que tá assistindo eu aqui, vai ler a Bíblia, segue os princípios bíblicos, segue os mandamentos de Jesus, segue a lei de Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, busque a resposta, tenha paciência, não tente apertar Deus de falar assim, se o senhor tem que me responder em 24 horas, não. Deixa Deus fluir as coisas no tempo dele, assim como está fluindo essa água aqui, ó, devagarzinho ela vai lá para a próxima represa, entendeu? Deixa Deus fluir na sua vida, deixa as coisas fluírem naturalmente, entendeu? Porque a resposta de Deus ela vem, e quando ela vem com acréscimo. Às vezes você pensa assim, nossa, se Deus tivesse me respondido antes, eu não estaria tão feliz como estou agora. Porque Deus respondeu você na hora certa, no tempo que você falou no tempo que você falou assim, a impressão que demorou, mas Deus não demora, tá? Eu vi uma música uma vez que fala a demora de Deus. Não, Deus não demora, Deus chega no tempo exato. Deus ele trabalha no longo prazo, essa é a diferença. Então, se a resposta não chegar na hora que você quer, não fica triste não. Um dia ela vem, pode ter certeza. Então isso aqui vai ser a principal coisa que eu quero falar para você. A resposta de Deus, um dia ela vem. Então, você tem que se apegar em ler a Bíblia, porque ela te preenche demais. Hoje eu li 3 livros da Bíblia. Eu li Tiago, eu li Naum e li Jonas. São livros pequenos, que dá para ler em um dia, tranquilamente, né? Não ocupou muito do meu tempo e eu senti a presença de Deus. Eu tenho meus problemas, eu não gosto de ficar falando, né? Você sabe que eu tenho esse problema de transtorno, mas eu fui confortado e eu fui preenchido e eu sou preenchido pela presença de Deus. Você está entendendo? Você que está me acompanhando aí, gente, busque a presença de Deus. Você clamar a Deus, não é só você falar, Deus, manda do céu aí para mim uma moto, manda do céu aí para mim uma coisa. Não, gente, clamar a Deus é estar em conexão com Deus, é estar em sinergia com Deus, entendeu? Não é só quando você precisa.
Às vezes, Deus vai ouvir você num momento difícil, você tá com a vida toda lascada, mas isso aí é para aproximar você dele. Ele vai fazer coisas para aproximar você dele. Talvez a sua vida não tá da forma que você esperava, da forma que você esperava, mas Deus, ele pode te ouvir? Pode, sim. Eu não estou aqui para prometer bênção para sua vida. Eu não posso fazer isso sem Deus me mandar. Mas o que eu quero dizer para você, gente, é que é que você precisa ter Deus o tempo inteiro. Deus, ele não é um lifestyle que você vai lá, tipo assim, eu treino pesado, meu lifestyle é treinar pesado. Eu vou lá, treino uns 40, 50 minutos e depois eu não treino mais. Eu só vivo isso 50 minutos do meu dia, depois eu vou fazer a sombra de luta, de tardezinha, depois que eu fiz tudo. Então, esse estilo de vida meu, eu não faço ele o tempo inteiro. Deus não pode ser um estilo de vida na sua vida. Deus tem que ser o seu principal, o seu pilar principal. O principal da sua vida tem que ser Deus. Você está entendendo? Aí quando você clama a ele está lá, entendeu? Ele pode não te responder na hora que você quer, mas você sabe que ele vai responder, entendeu? É tipo você começar a investir em ações, você começou a investir, você não sabe quando você vai se aposentar. Talvez com 5, 10 anos, talvez com 15, depende de quanto você coloca. Mas você não sabe, mas você sabe que você vai se aposentar, porque você tem um plano, você tem um projeto traçado, você tem as métricas suas, você está entendendo? Então, quando você clama a Deus, ele te responde, mas é na hora dele, entenda isso. Eu estou aqui para te confrontar, mas também estou aqui para te confortar e dizer que uma hora ele vai te responder. Deus abençoe você que assistiu o vídeo até aqui. É sempre bom ter você aqui. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial. Clame a Deus quando precisar, mas esteja sempre com Deus quando Ele precisar de você. Deus abençoe.